Dia 10 de janeiro de 1860, uma terça-feira. Para esta região foram enviados 3 navios. Esta é a foz do rio Sergipe, na época chamado de Rio Cotinguiba. As 3 embarcações tinham a missão de avistar e anunciar a aproximação da frota imperial. Na manhã do dia seguinte, dia 11 de janeiro de 1860, mais 2 embarcações vieram se juntar à expectativa: o navio a vapor Aracaju e o navio de guerra Itajaí. Somente às 11h45 da manhã daquele dia, a frota imperial foi avistada. O navio de guerra Itajaí então disparou uma salva de artilharia. O navio a vapor Aracaju disparou uma salva de foguetes, e esse gesto foi seguido pelos postos de vigia do porto, da Atalaia e da Capitania dos Portos. Assim, a população reunida no centro de Aracaju ficou sabendo: o imperador estava chegando. O imperador e a imperatriz viajavam no vapor APA, escoltados pela fragata a vapor Amazonas e pelo navio a vapor Paraense, todos eles sob comando do vice-almirante Joaquim Marquês Lisboa, o futuro almirante Tamandaré. Quando aqui chegou, a frota imperial ainda teve que aguardar a subida da maré para poder adentrar o rio. Às 16h45, finalmente o povo reunido no centro de Aracaju avistou os navios se aproximando, e logo o vapor APA estava estacionado em frente à ponte do desembarque, a nossa querida ponte do Imperador. É para lá que nós vamos agora. Está se iniciando mais uma etapa do Reino de Clio, Caminhos da História, seguindo os passos do Imperador, desta vez pela capital de Sergipe, Aracaju. Aracaju tinha apenas 5 anos quando Dom Pedro II a visitou, e era um canteiro de obras, com as construções dos prédios públicos em andamento. A capital era uma cidade planejada como um tabuleiro de xadrez, elaborado pelo engenheiro Sebastião Basílio Pirro. A nova capital fora uma exigência dos grandes produtores de açúcar do Vale do Cotinguiba, que queriam reduzir o caminho da produção, evitando a longa jornada até São Cristóvão. Quem efetivou a mudança foi o presidente da província, Inácio Barbosa, no dia 17 de março de 1855. Dia 11 de janeiro de 1860, uma quarta-feira, por volta das 16h45, a multidão reunida aqui na margem do rio Sergipe, à época chamado Rio Cotinguiba, finalmente avistou a frota imperial, que subia o rio em direção à Ponte do Desembarque. Ponte do Desembarque é a Ponte do Imperador,
como nós a conhecemos hoje aqui em Aracaju. Os navios atracaram por volta das 17 horas, mas Sua Majestade Imperial e comitiva ainda aguardaram alguns momentos antes de fazer o desembarque final. Eles foram se arrumar, jantaram e só então desembarcaram para conhecer Aracaju e seu povo. Vamos fazer o percurso de Suas Majestades Imperiais naquele dia 11 de janeiro. Vamos conosco em mais uma aventura do Reino de Clio nos caminhos da história. D. Pedro II desembarcou em trajes de almirante e a imperatriz Teresa Cristina usava um vestido cor de chumbo. O presidente da Câmara entregou ao imperador a chave da cidade e o casal se ajoelhou na saída da ponte para beijar um crucifixo de prata. Havia um corredor de recepção formado por meninas vestidas de branco, flores e muitos fogos. Saindo da ponte, o casal seguiu pela Rua do Barão de Maruim, a atual João Pessoa, rumo à Igreja do São Salvador. Uma vez terminada a bela cerimônia de recepção lá na Ponte do Desembarque, a Ponte do Imperador, D. Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina vieram caminhando para a cerimônia religiosa, que foi realizada nesta igreja aqui ao fundo, a Igreja do São Salvador. Na época da imperial visita, Aracaju ainda não tinha a sua catedral. Portanto, as cerimônias religiosas eram todas realizadas aqui neste pequeno templo. D. Pedro II considerou a igreja muito bonita, então nós vamos conhecê-la também. A igreja estava lotada e a cerimônia durou 2 horas. D. Pedro II já estava agoniado pela demora. O curioso foi que as grinaldas do altar foram incendiadas pelas velas e o sermão do vigário de São Cristóvão, que era considerado muito culto, foi considerado medíocre pelo imperador. Finalmente, depois da missa que nunca se acabava, depois das velas do altar pegando fogo, Sua Majestade veio caminhando pela Rua da Aurora, hoje a nossa conhecida Avenida Ivo do Prado, também chamada de Rua da Frente. Sua Majestade veio em comitiva caminhando para o local onde ficaria hospedado este palácio aqui ao fundo, que hoje pertence ao Ministério da Fazenda. Vamos lá conhecer o prédio que abrigou Sua Majestade Imperial na capital, Aracaju. Estamos na colina do Santo Antônio, local onde foi feita a votação que decidiu a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju. A colina do Santo Antônio foi o segundo ponto de visita do imperador D. Pedro II no dia 12 de janeiro de 1860. Ele apreciou a vista e conheceu a igreja. Vamos também conhecer estes locais.
A ponte do desembarque tinha uma parte de alvenaria e outra de madeira. Media 48 por 3,5 metros, e suas torres na saída eram ligadas por um arco. Nas torres havia placas com inscrições em latim e em português, com saudações à chegada do imperador. Havia mais 2 construções feitas especialmente para a visita e que hoje infelizmente não existem mais. Um forte no meio da atual Praça Fausto Cardoso, que disparava tiros anunciando a chegada e a saída do imperador do palácio, e um coreto com 12 colunas erguido na Rua da Aurora para descanso do imperador. No dia 12 de janeiro, Dom Pedro II visitou as obras do quartel, o atual Museu da Gente Sergipana, a colina do Santo Antônio, conforme já dissemos, o cemitério, que ficava na atual Rua São Cristóvão, entre as ruas Capela e Lagarto, e que não existe mais, as obras do Palácio Olímpio Campos, o túmulo de Inácio Barbosa, que ficava no fundo da Igreja do São Salvador, a Capitania do Porto, a Alfândega, a Câmara e a Tesouraria. Visitou ainda o Correio, as obras do hospital e a cadeia, que ficava onde hoje é a antiga sede da Secretaria de Estado da Saúde, na Praça General Valadão. Na parte da tarde ele visitou as escolas, testando os alunos. Considerou os alunos atrasados e os professores despreparados. No dia seguinte, ele visitaria a Barra dos Coqueiros.